quando a gente estava dormindo assim, melante, sabe? Aí tinha uns garotos que roubavam, eles ficavam perto da gente. Então eles não batiam em qualquer lugar não, só dava só na cara da gente, qualquer lugar. A gente tinha que dormir num lugar escondido, porque eles já até juraram a gente de morte, eu e a minha irmã. Antigamente, quando minha irmã cheirava cola, sabe? Aí eles queriam matar minha irmã dormindo. Bem dizer, as comunidades, os brasileiros mesmo que devem defender a cidadania. Acharia que é isso que deve defender. Muitos foram mortos, mas ninguém sabe que foram polícia ou não. No Ano Novo morreu um aqui perto da São Martinho. Os ares. Já morreu muitos gatos ali na Cinelândia. A gente que vive na rua, a gente, bem dizer, são um herói, assim, pra gente estar nesse mundo aí, porque não é qualquer um que convive aqui assim, no Rio com a gente, assim, não, porque é muita violência. Então, pra gente conviver na rua, a gente, bem dizer, tem que ser um herói, porque daqui pra amanhã a gente pode amanhecer morto. Então, quer dizer, pra você durar muito tempo na rua, pô, você tem que ter experiência de vida, porque senão você não dura muito tempo. Então é isso, pô, é muita violência, é os outros querendo te matar à toa, às vezes sem tu fazer nada. Então, acho que é isso, né, não? Hoje. A história das crianças de rua começou há 500 anos com a colonização do Brasil. Aqui, no litoral do Nordeste brasileiro, havia uma extensa floresta tropical onde viviam os índios. Os europeus os massacraram para conquistá-la e a destruíram a fim de extrair o pau-brasil e cultivar a cana-de-açúcar para a consumação das metrópoles. Saquearam as riquezas minerais a fim de fornecer matéria-prima à Revolução Industrial. O enriquecimento do Ocidente se alimentava do empobrecimento da América Ibérica. Em consequência, os problemas climáticos se agravaram. O clima se transformou, imperando no sertão secas que podem durar mais de 3 anos. Agora, só há deserto e abandono. Apesar disso, a mesma história se repete em outras regiões. É o caso da Amazônia. Continua-se a praticar a técnica ancestral da queimada. Mas como cultivar quando não há chuva? Porque nós estamos com 3 anos de pode-se dizer, seca, né? Que isso aqui realmente era para ser uma mandioca mais ou menos de aproximadamente mais ou menos 1 quilo. Ou mais. 1,5 kg, 2 quilos e para ter 4, 5, 6 batatas dessas. E por causa dessa seca, a falta de água, que nós estamos aqui só com uma mandioquinha dessa. E aí então todo pai de família aqui é disso aqui, né? É disso aqui. Ele arranca isso aqui e planta, moe, aí vai fazer o pão de cada dia daqui. Mas, infelizmente, nós estamos numa fria esse ano. Estamos numa pior.
Entretanto, há água. Mas os agricultores não têm os meios para instalar sistemas de irrigação que compensariam as trágicas consequências das secas. Tá. Como há 2 séculos, constroem-se casas de pau a pique. Como há 2 séculos, a terra pertence aos latifundiários. No Brasil, 50 mil pessoas, ou seja, 1% da população, possui 44% das terras. Deixam os agricultores viverem e trabalharem nelas, exigindo, em contrapartida, a metade de tudo que produzem, como forma de pagamento. Com a venda do que ele não come, um agricultor chega a ganhar $100 por ano, o equivalente ao salário mínimo mensal de um operário da cidade. Aqueles que se arriscam tentam a sorte nos polos industriais do sul, tendo que economizar durante anos para comprar um bilhete de ônibus. Para eles, é a única esperança de fugir da fome, da escravidão e da seca. Quando o rio está cheio, é mais ou menos 10 metros de altura. Aí a gente fica trabalhando no rio, nadando nos cavaletes, tomando banho, traçando para ir buscar mercadoria. Aí seca. Seca e aí passa o verão seco, né? Só enche de novo no inverno de novo, quando chega em março, é que chega água de novo, que enche de novo. Aí o animal bebe, o passarinho bebe, fica servindo para as nações, né, que precisa d'água, né? É 6 meses de inverno que o rio está seco, né? Faltou água e está todo bicho com precisão d'água. Eu sou agricultor pobre. A produção daqui não é boa. Não tem valor. Que a gente vai, só dá para sobreviver, né? Ninguém pode mandar educar um filho. Ninguém pode educar um filho, ninguém pode tratar bem no filho, porque a produção daqui não dá, né? É a farinha, a goma, algodão, não tem valor, né? E o que faz aqui é muito ruim o produto daqui, né? E a gente continua sempre pobre. Aí eles vão embora para São Paulo, procurar viver melhor, né? Então por lá foi-se embora 11, foi-se embora 4. E aí estão por lá trabalhando, achando que lá está melhor do que aqui. Estão vivendo por lá nessa situação. O proprietário, é muito ruim a situação do proprietário, que a gente paga a renda, paga o aluguel da casa de farinha e a forragem ninguém tem de jeito nenhum. Fica todo para ele na capoeira. Aí está muito ruim aqui para a gente viver, mas Deus é quem sustenta a gente. O político não ajuda, o governo manda, os outros tomam, não chega nem onde a gente está. E a gente nessa situação desse jeito.
Brasil é um gigante transbordante de riquezas. É a 10ª potência econômica mundial. Os recursos minerais e agrícolas têm a desproporção de um país 16 vezes o tamanho da França. R$ 155 milhões de pessoas de todas as raças e religiões vivem nesse país, misturando-se ou ignorando-se. 20% da população possuem 63% das riquezas. Segundo o Banco Mundial, o Brasil é o país de maior desigualdade social no mundo. No Nordeste, por exemplo, 51% dos jovens entre 7 e 14 anos mantêm-se no analfabetismo total. E 64% do orçamento da União é destinado exclusivamente ao pagamento da dívida externa e interna do país. Os migrantes vindos do interior invadem os terrenos abandonados da periferia das cidades e aglomeram-se nas favelas, que se multiplicam. E as megalópolis superpovoadas constituem-se. O crescimento da população de Fortaleza é muito grande em função do êxodo rural. Nós enfrentamos períodos de estiagem, de seca, e isto motiva que as pessoas que estejam no campo venham para a cidade grande em busca de melhores dias, em busca de melhores perspectivas de vida. Eles vêm mais do interior, vêm super carente, né? E procuram um terreno, invade e a gente se organiza e vamos à luta para conseguir material, para construir as casas, porque eles não têm nem o que comer, papelão e plástico, para construir os barracos, para colocar essas famílias que estão ali, né? Foi muita briga, sofremos muito com o policial, era arma pesada em cima de nós, e nós na luta, e eles queimavam nossos barracos, e nós brigando, nós chorávamos, nós gritávamos, nós lutávamos mesmo, e lutemos, e conseguimos, hoje estamos aqui com essas casas, mas com o nosso suor, passando fome mesmo, porque eu sou uma vítima, eu passava fome. Qualquer um é quilo, viu? É. Aqui, as postas dos peixes foram exportadas e o resto é vendido para os favelados. Os habitantes das favelas confrontam a falta de higiene, saúde e saneamento básico. As municipalidades não fazem absolutamente nada em termos de urbanização dentro das favelas. Conforme o seu nível de solidariedade, são as próprias comunidades que constroem aquilo que precisam, sejam creches, escolas, esgoto ou água corrente. Pessoal, minha vida começou muito difícil, posso dizer assim. Desde eu criança, eu comecei a trabalhar em casa familiar. Tinha 8 anos de idade. Saí da casa do meu pai, como a Ana já conhece, o interior que eu moro. Aí vim trabalhar aqui em Fortaleza, trabalhei até meus 22 anos, quando eu conheci o meu esposo. Então me casei com ele, a vida já era um pouco difícil.
Salvador nos permite explorar um outro lado da história da miséria. Durante 3 séculos, milhões de escravos vindos do comércio triangular entre a África, Europa e América foram forçados a se reproduzirem aqui como animais. Ainda hoje, a música e a dança testemunham o drama da opressão dos escravos e ritualizam o grito de revolta que sempre se justificou frente à sua condição social miserável. A eloquência da música popular revela a profundidade e a consciência deste sentimento. Setores reacionários se contrariam com a ideia de repartição da propriedade e da riqueza nacional. Empresários e grandes latifundiários detentores de vastas propriedades rurais, terrenos e imóveis, muitas vezes sem nenhuma utilidade social, formaram um lobby que contribuiu ao fracasso da reforma agrária durante a votação da Constituição de 1988. As ditas 366 igrejas de Salvador e suas obras de caridade lembram o importante papel da religião, profundamente enraizado na cultura popular e historicamente próximo do poder político, econômico e militar. Hoje, apesar da luta dos padres dissidentes populares em seu próprio seio, a igreja se opõe ao controle de natalidade e à teologia da libertação. A força da cultura africana na Bahia responde à violência da repressão. A libertação dos escravos transforma-se em drama popular, refletindo uma tragédia histórica. A hipócrita abolição de 1888 marcou o definitivo pontapé que enviou para o meio da rua um povo inteiro. Esta mesma rua tornou-se o único espaço de vida de todos esses abandonados. A escravidão terminou aqui no Brasil há mais ou menos 100 anos. É muito pouco tempo. Após a escravidão, o patrão só contratava aquele que podia oferecer seu trabalho. Ele não assumia a responsabilidade, por exemplo, das crianças, das pessoas doentes, dos velhos e das mulheres grávidas. A única pessoa que trabalhava, o chefe de família, já nesta época, não tinha dinheiro suficiente para sustentar sua família. Existe um outro problema muito grave. A pobreza destrói a família. Destrói no senso mais cruel da palavra. Pensemos, por exemplo, um pai que não consegue trazer para casa mais que $25 por mês. Como ele pode dar comida a todos os seus filhos? Às vezes ele tem 5, 6, 7, 10 filhos. Como ele pode pagar as roupas dos seus filhos? Como ele pode garantir o mínimo necessário dentro dessa família? Os pais, obrigados a trabalhar, não podem tomar conta de seus filhos. Estes se encontram privados de toda atenção e carinho. As ligações familiares se degradam.
Na favela, a pobreza, o caos e a violência são a escola primária dessas crianças. Há uma grande falta de creches e de escolas públicas. O uniforme, obrigatório nas escolas, é caro demais para as famílias pobres, como a saúde e o controle de natalidade. A criança resigna-se à desordem da favela, à falta de espaço vital, à ausência de atividades saudáveis, além do desemprego e da fome. Neste meio, ocorrem as primeiras confrontações com as drogas. Da promiscuidade social resulta a precocidade da aprendizagem sexual. Tudo isso incentiva as crianças a aventurarem-se ao centro da cidade, paraíso ilusório de abundância e liberdade. No final dos anos 50, o governo prometeu 50 anos de desenvolvimento em 5. Pediu investimentos estrangeiros e facilitou a implantação de multinacionais. Com a cumplicidade delas e, sobretudo, dos Estados Unidos, os militares instalaram a ditadura em 1964. Lançaram o Milagre Econômico, verdadeiro programa de despojo, servindo aos interesses das grandes potências econômicas mundiais. Hoje, esse milagre converteu-se em inferno. Com a dívida colossal adquirida, o Brasil tornou-se escravo de seus múltiplos credores. Deve exportar todas as suas matérias-primas para obter o dinheiro necessário para pagar juros e interesses. Os pequenos e médios agricultores foram forçados a abandonar suas culturas de sobrevivência pela monocultura de exportação: laranja, café ou, como aqui, perto de Recife, a cana-de-açúcar. A maior parte dos recursos minerais e das reservas monetárias obtidas com a exportação vão para o estrangeiro. A exportação deve ser feita a preços mínimos para poder concorrer com o mercado internacional. Tudo isso para garantir a rentabilidade máxima dos países ricos investidores. Os salários mantêm-se ao limiar miserável de pouco mais de $100 mensais. Sou um trabalhador do campo rural, trabalho no campo. Desde 9 anos que eu vivo nesse ramo. Não tenho condição de vida para sobreviver melhor. Então tem que se acabar nisso mesmo. A gente está vivendo como quase escravo. Porque antigamente ainda tinha uma vantagem, que tinha casa e a comida e a garantia do patrão. E agora nem casa de comida e garantia do patrão ninguém tem. A democratização, em 1982, não mudou em nada esta situação de neocolonialismo. Em nome do pagamento da dívida externa, o FMI, Fundo Monetário Internacional, impôs a restrição de despesas públicas e sociais. Nada de habitação, nada de escola, nada de política sanitária. O salário mínimo, irrisório, não basta para alimentar uma única pessoa. Chega o momento em que todos, sem exceção, devem trabalhar, mesmo as crianças. Estes ganham, por exemplo, o valor equivalente a 1 litro de leite por dia de trabalho.
C'est un pays qui ne dépense pas sa richesse. O Brasil não é soberano sobre as suas riquezas. A riqueza que este país produz não é utilizada aqui, dentro deste país. Esta riqueza sempre esteve em direção ao exterior. Podemos pensar que durante séculos, na época da escravidão, enviávamos toda esta riqueza em direção à Europa. E hoje em dia ainda continuamos a enviar esta riqueza para fora do país. E como? Através desta dívida enorme que o país sustenta em direção a todo o mundo, de todos os bancos, do mundo inteiro. E esta riqueza partindo não nos permite de ter recursos para investir aqui dentro do país. Não nos permite gerar novos empregos para as pessoas que estão aqui. Sobretudo porque esta riqueza não é utilizada para a educação das pessoas. Tenho 13 anos, saio 4h30 da manhã para ir pegar o jornal, pego o ônibus, venho cá pra Barra, vendo o jornal tudo, ver se eu levo de boia. Não tenho férias, é o dia todo trabalhando. Quanto tempo você trabalha na área? Um cada de mês, cada de ano. Desde quando meu irmão que era pequeno, o meu outro maior, desde quando ele trabalha, eu também trabalhando com ele, ainda nunca saí. Estou aqui na luta ainda. Estou aí levando parangolé, aí levando. Quando todos os membros têm que dar o famoso jeitinho brasileiro para sobreviver, a família acaba por se desestruturar. As crianças vão para o centro da cidade à procura de meios de sobrevivência, trabalhar ou pedir esmola. 30 milhões de crianças com menos de 19 anos vivem em estado de miséria absoluta. 7 milhões vivem em permanência na rua, confrontadas à violência cotidiana. É preciso ter inteligência e imaginação para sobreviver nessas condições. Aprendem a necessidade do roubo, descobrem a droga, a cola, os medicamentos ou, no pior dos casos, o crack. Talvez como única forma de evasão frente a toda essa realidade. E muitas delas se prostituem. O Estado não propõe qualquer alternativa concreta, a não ser soluções paliativas ou sintomáticas, como, por exemplo, as chamadas Fundações para o Bem-Estar do Menor, verdadeiras penitenciárias em miniatura. Ou então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que encontra diversas barreiras para realmente ser implantado. Só a repressão policial é aplicada. Como em todos os países do terceiro mundo, os esquecidos e as vítimas da ordem estabelecida são considerados inimigos públicos. Em um mundo onde a miséria é considerada, de fato, um crime. Os meninos dizem, claro, nós somos marginalizados. E não foi nós que nos marginalizamos. Alguém nos marginalizou. E quem é que nos marginalizou? São exatamente aqueles que são donos absolutos do capital. Por exemplo, eu sou uma pessoa que, sei lá, não sou de mexer nas coisas dos outros. Eu mesmo não sou mesmo, sabe? Mas muitos que não conhecem a gente, não sabem o porquê que a gente tá aqui, né? Criticam a gente, né? Criticam. Acham que a gente são um ladrão, acham que a gente são um marginal. Então, para eles, o visto dele na gente é como um ladrão, né? E não compreende a gente. Cheguei aqui com 9 anos, fugi da casa do papai com 9 anos. Questão, ele me batia muito, né? Aí a única solução de eu pensar que ele não ia me bater mais, eu fugi de casa. Aí fugi pra cá, pra Fortaleza, sou do interior. Aí cheguei aqui, fiquei em casa, não tinha canto certo. Aí depois saí das casas porque as pessoas não confiavam em mim.
e comecei a furtar. O Brasil é o segundo país do mundo em exploração sexual infantil. Estima-se que 500 mil crianças menores de 12 anos são prostituídas. João, 16 anos. Itamar, 14 anos. Kleber, 16 anos. Todas as crianças citadas nesta faixa morreram assassinadas. Os esquadrões da morte, constituídos por ex-policiais ou assassinos profissionais, matam oficialmente e impunemente 500 menores por ano, cujo único crime é o de existir. Sejam motivados por convicção íntima pessoal ou pagos por grupos de comerciantes. Tem como único propósito a exterminação. Ignora-se o número exato de crianças passadoras de drogas utilizadas e depois aniquiladas. São numerosas as crianças mortas a fim de fornecer matéria-prima para o tráfico internacional de órgãos. Caminhada em prol da paz e contra a violência. Meu filho tinha 16 anos. Foi assassinado através de um policial. O policial levou um tiro na cabeça e um no coração. E nós estamos pedindo justiça. Meu filho já vinha fim de festa, já perto de casa, então um Volkswagen, táxi, sequestrou ele mais outro colega e assaltou e matou meu filho. Bom, a violência maior para mim é que a eliminação de crianças, além de se tornar um fato corriqueiro, é até, de certa forma, visto como única solução por uma boa parcela da sociedade. Gente que diz, são os bandidos do futuro, tem que matar. Isso se ouve. Você ouve, quer dizer, são comerciantes ligados a policiais ou ex-policiais, chamados Padrão da Morte, que executam aquelas crianças que... A violência maior é essa, e, por parte da sociedade, uma complacência com a violência física. Ao lado disso, soma-se a violência física, né, que em Salvador atinge níveis, diria que, insuportáveis. Nós somos a quarta cidade, diria, o quarto estado em violência em todo o Brasil. Isso é muito grave e nós temos constatado que esse quadro vem se agravando a cada dia. Identificamos nesse quadro de violência a impunidade como um vetor principal desta violência. Ao lado do descaso governamental, nós assistimos uma sociedade também que tem se acumpliciado com essa violência, que não denuncia, que dificulta as ações. Some-se a isso a negligência e, por vezes, o chamado espírito de corpo dos policiais, e nós temos esse quadro terrível, que é de se ter 80 assassinatos no ano de 91, de crianças de 1 a adolescente de 17 anos, e termos apenas 14 inquéritos concluídos. E desses 14 inquéritos concluídos, apenas um assassino foi a julgamento e mesmo assim se encontra em grau de recurso. Claro, nessa questão dessa sociologia da televisão, num país como o Brasil, quer dizer, onde principalmente a sociologia da televisão nessas áreas muito carentes, muito pobres, de crianças que não têm escola, de crianças que não têm basicamente ocupação, quer dizer, crianças que não conseguem viver a vida comunitária organizada da sua idade, quer dizer, que não passam 6, 7, 8 horas por dia em grupos escolares organizados com atividades educativas, recreativas e etc. E de cuidados pessoais, de higiene, etc., organizados em grupo, quer dizer, são crianças soltas por aqui, por ali, quer
quer dizer, que de vez em quando atraídas por isso que você exatamente colocou, como os programas atraentes de televisão, então os vendedores de sonhos, de fantasias e tal, e ao mesmo tempo a presença do crime, do assalto, do sequestro, do revólver, do tiro, da polícia, da violência, quer dizer, eu não sei como é que uma criança pode reagir a tudo isso, quer dizer. A polícia de Fortaleza recolhe uma centena de crianças por semana, entre as quais figuram, sem distinção, pequenos delinquentes, vítimas de violência sexual e abandonados. À espera de julgamento, ficam juntos em plena promiscuidade. Quantos anos? 11 anos. Você mora com quem? Eu moro com minha mãe. Sua mãe? Hã? Você mora com a sua mãe? Seu pai? Morreu. Morreu. No caso desse garoto aí, no caso de abandono, esse garoto, ele provavelmente, né, vai fazer uma análise do caso. Ele pode ficar aqui nas casas, permanecer nas casas-abrigos, até localizar a família. Vim pra rua com 7 anos de idade, né? Mais com dificuldade em casa, mais também que minha mãe faleceu, tive alguns problemas familiares com a minha mãe tinha problema de epilepsias, né? E às vezes eu tinha muita dificuldade de ficar em casa para comer, aí eu tinha que sair para arrumar alguma coisa para levar para casa, né? E assim eu fui acostumando a ficar na rua, eu chegava tarde em casa, saía de casa às 5 da tarde, chegava às 5 da manhã, né? Fui acostumando. Chegou uma época que minha mãe faleceu, não tinha como ficar na casa de ninguém, conhecia muita gente, mas muita gente não queria me acolher, não queria me segurar, né? Aí eu vim para a cidade, conheci meus primos aqui na cidade, conheci muitos amigos também. Foi onde eu comecei a ficar na rua, né? Ficamos na rua, enfrentamos várias coisas já. Polícia atrás da gente, querendo bater na gente, muitas vezes querendo até executar a gente, né? Acabar com a gente de uma vez. Já tirei 5 vidas, me arrependi. Agora estou tentando mudar de vida, mas não estou encontrando ajuda, né? Nos tochos. O juizado está me ajudando. Na América Latina a gente ainda vive a exploração, não é porque não somos ricos, não. Nós somos donos da maior riqueza do mundo. Nós somos pobres é porque a riqueza não está na nossa mão. Está exatamente na mão do FMI, está exatamente na mão dos países que dominam o mundo inteiro. E está exatamente na mão de poucos empresários do mundo inteiro, né? E nós queremos questionar isso. E não vamos questionar isso só, porque não somos só nós que estamos sofrendo com isso. Eu acredito que na França, na Itália, na Inglaterra, nos Estados Unidos, tem também favelados, tem também pessoas sofrendo com essa situação. E é a atenção desse povo que nós estamos chamando.
vai ter que chegar um dia que a maioria tenha que prevalecer sobre a minoria. Nesse momento, nós somos a maioria, os pobres, os empobrecidos, os marginalizados, os lascados, os condenados à morte, porque quando nascemos a nossa pena de morte já estava decretada, porque não tinha comida para comer, porque não tinha escola para estudar, porque não tinha nada. A nossa pena de morte já foi decretada quando nascemos. Ela não precisa ser institucionalizada. Ela já está acontecendo. E o capitalismo é selvagem, né? Ele é selvagem. As pessoas só crescem pisando nos outros. Pessoas, entre as quais 300 crianças, trabalham dia e noite neste depósito público de lixo. Separam o lixo, recuperando coisas para vender ou para comer. Sobrevivem sobre os restos de nossa sociedade industrial e são o reflexo de sua própria imagem. No Brasil, hoje, uma criança morre a cada 2 minutos de doença, de fome ou assassinada. Elas constituem o último elo de sacrifício do sistema econômico internacional. Para 3/4 da população mundial, esta é a realidade da nova ordem econômica. Bom, a gente chama assim mais, por causa da minha parte, eu acho que mais é por causa desses presidentes. Se a casa desse uma força pra gente, uma força de arrumar um serviço, uma casa pra gente ficar, certo? Com tudo dentro, uma casa pra gente ficar, um serviço pra gente ficar fixo, desde que a gente não tenha preconceito com outras pessoas, né? A gente não estaria nessa vida, a gente estaria numa vida diferente. Uma escola para aprender a ler, escrever, né? Alguma coisa que tirasse a gente da rua, né? Mas é difícil encontrar uma pessoa assim, né? Os presidentes de hoje, às vezes, pensam que a gente não tem mais jeito de sair dessa. A última solução que ele acha pra gente é a FEBEM, né? E a FEBEM não é uma casa que aprende a gente, ensina a gente a viver, ensina a gente a crescer. É uma casa que ensina a gente a viver um modo diferente, aprender a estranhar as pessoas, né? Porque lá dentro é um lugar, se você não bate, você apanha, certo? E se você apanha, de qualquer jeito você apanha. Se você briga com um amigo seu para se defender, você pode apanhar do seu amigo e em seguida apanhar do coordenador que tem na casa, né? É onde que eles deviam compreender melhor. Falou, não, estão aqui dentro, pelo modo, um fato do que de estar na rua, se roubam, é um fato também de ter necessidade para roubar. Que às vezes a gente não tem nem o que comer, não tem dinheiro para comer. Se chega em muitos bares, a gente chega e pede alguma coisa para comer, eles não dão, né? Eles não dão. Então, essa obrigação que obriga a fazer esses negócios. Era sósia do ladrão, esse esquema que o guarda. Se aproveitado, situação pegou o cano e vestiu a farda. Lá no quartel ele se apresentou no batalhão, sem a menor dificuldade. O comandante lhe mandou entrar no camburão, vai fazer a ronda na cidade. E ninguém sequer desconfiou do impostor, que ele foi ficando com vontade de ser mais um grandão protetor da sociedade.
assim o seu dia a dia só confirmava sua impressão. E na veia do sol corria o mesmo sangue que havia no seu coração. Logo a ironia do destino veio comprovar no documento. E o que é ser um moleque de rua? Não é um moleque de rua de ficar largado aí na rua, não. É um moleque de rua que, como acho que muita gente já foi, ficar jogando bolinha de gude, rodar peão, jogar bola. Aí nós somos moleque de rua, né? E um campo de futebol, tudo isso é uma riqueza nossa, né? O que é triste é ver que uma nação muito grande como essa, com tantos recursos naturais, tem 30 milhões de crianças que não têm as suas necessidades alimentares preenchidas. Isso é muito duro de saber que, por exemplo, são 30 milhões de crianças hoje. Daqui 10 anos serão 30 milhões de adolescentes sem escola, sem condição de ocupar o seu espaço na sociedade. Então, se ele não vai ocupar o seu espaço na sociedade, ele vai ser um estorvo para a sociedade. E se a gente já vive numa sociedade, se a sociedade brasileira já é toda traumatizada, agora você imagina daqui 10 anos se persistir essa situação, né? O problema dos menores abandonados no Brasil é ainda mais angustiante quando se conhece os paradoxos de nossa sociedade. A cumplicidade existente entre o poder político com as classes mais ricas, favorecendo a concentração da riqueza e a não distribuição desta, ao lado da estigmatização da miséria em uma parcela cada vez maior da população. As revelações sobre a corrupção, desvio de verbas, tráfico de influências e outros crimes provam que a impunidade se institucionaliza e que políticos, policiais, traficantes e outros usurpadores do poder se beneficiam disto, enquanto outros morrem de fome. O Brasil vive uma espécie de suicídio coletivo, cuja primeira vítima é uma geração inteira de abandonados. A nova ordem mundial, com seu neoliberalismo, impõe o lucro como único objetivo, negando a vida a milhões de crianças. Neste contexto, o Brasil é um reflexo distorcido do que se passa no mundo inteiro hoje em dia. Nós vivemos num país onde os ricos condenaram os pobres à morte. Não é mais possível a gente ver no país 40 milhões de jovens com a vida comprometida, quando a gente percebe que algumas empresas têm um rendimento, têm um rendimento anual que só o rendimento dessa empresa daria para resolver os problemas sociais. Não pode se mudar a situação de miséria desse país sem a socialização do produto da produção. A socialização do produto da produção deve ser o primeiro princípio para se mudar a situação de miséria do Brasil e da América Latina. O direito à vida, nós achamos que ele tem que ser incontestável. Ele tem que ser prioridade absoluta. Ele deve ser inviolável o direito à vida e deve ser incontestável. O cidadão de amanhã não pode ser o mendigo de hoje apenas. O cidadão de amanhã não pode ser tratado hoje como supérfluo, como material supérfluo, como miserável. Ele tem que ser tratado também hoje como cidadão. A única diferença é que ele é cidadão criança, portanto, sujeito de direito e sujeito em fase de formação e informação, né? Porque ele está em fase de crescimento. É assim que deve se tratar o futuro de qualquer nação, o futuro da América Latina e o futuro do mundo. Porque são elas que vão ser o predominante do futuro, né?
Fucking man. Sete são os cavaleiros do apocalipse, voando como abutres, santos brancos e ricos, sobre milhões de anjos, negros, pobres, famintos, em um mundo dividido, sacrificado ao pútrido Deus lucro em seu reinado. Em seu reinado. Oh yeah. E o resto da história de piratas, abutres brancos, esclavagistas, senhores de engenho e cana-de-açúcar, irrigado com o índio, sangue da colonização, adubado com os negros, mortos da escravidão. Mortos da escravidão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo branco, amém. Roubando os filhos da pobre mãe África, violando e matando os índios da Virgem América, saqueando suas riquezas para a puta Europa, financiando assim a revolução industrial. Oh yeah. As sete bestas impõem o inferno e o mal em nome da nova ordem mundial, proliferando os guetos e a miséria da pós-revolução industrial, pervertendo o mundo inteiro ao falso paraíso, ao falso paradise. Com a ilusão do discurso neoliberal, corrompendo tudo com a lógica do consumo, do tráfico de armas, drogas, órgãos e capital, gerando a pobreza, a violência e a guerra, como se tudo isso fosse algo natural. Ah, yeah. E o grande abutre fênix, disfarçado em águia, se propaga em vermes de armas, bactérias de filmes, contaminando com empréstimos vírus de dólares, propondo seu eterno veneno como remédio. Tal é a história da falsa moral e moral. Oh, yeah.